aqui nós já temos 3 marcas fortes desse processo colonizador, dessa empresa colonizadora, que é, primeiro, ela é colocada como empresa, ela tem de ser lucrativa, ela é voltada para o mercado externo e ela é avassaladoramente devastadora dos trabalhadores. Essas 4 características, reparem, estão desde a fundação para o Caio Prado, desde as origens, das mais remotas origens, ainda que cada um que está lá participando do processo, cada senhor, cada um dos integrantes, cada grande proprietário, ou senhor escravista, ou escravo, ou homem livre existente na sociedade brasileira colonial, ainda que cada um desses sequer pense ou tenha alguma ideia sobre isso, todos eles contribuem para que este processo funcione de maneira azeitada. Então, o que ele diz? Isso é muito inteligente no Caio Prado, é que só é possível perceber plenamente o sentido da colonização na independência, quando o país que se forma, o país que se constitui, o país que se emancipa na independência, mostra claramente do que ele resulta e o que ele é. Isto é, ele resulta dessa empresa colonial, e resultando dessa empresa colonial, ele só pode seguir para frente sendo o que ele é. E o que ele é? Ele continua sendo uma empresa colonial. Então, o sentido da colonização é algo que ninguém atribuiu a ela especificamente, singularmente, disse, ela tem de ter este sentido. O sentido resulta. Por isso ele não é teleológico, ele não está dizendo que em algum momento os portugueses disseram assim, o sentido que daremos à colonização é. O sentido da colonização é o que resulta do processo e que ele só pode colher, ele, Caio Prado, e a gente, portanto, depois que esse processo está colocado. Mas esse sentido da colonização vai ser a marca de nascença da história brasileira para frente. O que tem? Então, até aí está claro por que não é teleológico, etc. Bom, isso significa, agora, o segundo grande debate do Caio Prado, significa que o Caio Prado está dizendo algo de completamente iconoclasta na primeira metade do século XX, que o Brasil nasceu capitalista. É o segundo ponto. Ele é uma parte escravista, devoradora de trabalhadores, etc., 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 racialmente injusto, racista, tudo que se quiser, porém, ele se constitui no bojo da expansão do capitalismo e ele é, portanto, parte integrante do capitalismo no cenário internacional. É capitalista desde que nasceu, ainda que este capitalismo seja um capitalismo periférico, colonizado, marcado pelo sentido da colonização. Agora a gente começa a ver a importância do sentido da colonização para frente, porque o sentido da colonização não é só entender ele para trás, né? O que o Caio Prado tenta fazer é o que somos para trás. Para onde vamos? Ele diz, ele diria, né, que eu não estou citando, de maneira mecânica, de maneira simplesmente repetitiva, de maneira natural, entre aspas, vamos continuar repetindo esse sentido da colonização, a não ser que a gente faça alguma coisa de diferente. Porque este sentido da colonização informa as nossas características principais. Ele, inclusive, vai analisar não só a independência, mas o fim do tráfico escravo, a abolição e a entrada de imigrantes, para tentar entender como é que essas características da devastação da força de trabalho, da desqualificação da força de trabalho, se perpetuam no processo histórico, mesmo quando as condições primeiras desapareceram, se perpetuam porque essa empresa exportadora segue sendo a empresa economicamente dominante no país. Quer dizer, a independência ocorre. Olha, eu vou convencer todo mundo da justeza do Caio Prado, mas eu não estou de acordo com tudo com o Caio Prado, não, hein? Tá? Eu estou apresentando o Caio Prado, por enquanto. Qual é a tese dele?
A empresa, a independência e mesmo os processos fundamentais, como esses que eu mencionei, que seriam de libertação da força de trabalho, não alteram as condições econômicas fundamentais da grande empresa exportadora. Então, portanto, a economia brasileira pós-independência segue sendo uma economia totalmente marcada pelo processo colonial, na qual a grande empresa é uma grande empresa exportadora, a força de trabalho continua sendo degradada, a produção não objetiva satisfazer necessidades internas, mas o apetite de lucro dos empresários, que podem ser brasileiros, estrangeiros, etc. Bom, apresentei as duas teses, a tese principal do para dar duas, né, o sentido da colonização e a questão do capitalismo. Agora vamos ver o que isso significava como briga no partido e depois um pouco como briga no conjunto da historiografia, para depois a gente voltar a debater elementos dessas teses dele. Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista do Partido Comunista Brasileiro, isso colocava um problema enorme para o partido. Porque qual é a tese que predomina no Partido Comunista Brasileiro, então? Principalmente a partir do início dos anos 30. A Internacional Comunista, né, um dos congressos da Terceira Internacional Comunista, faz uma avaliação internacional sobre o contexto internacional e aplica essa avaliação para todos os países. E essa aplicação unifica todos os países colonizados como países, né? Países colonizados, semicolonizados e semi-independentes, para propor uma estratégia política comum para o conjunto desses países. Dá para entender o que a Internacional está querendo. Ela quer uma estratégia política comum. Qual é a grande crítica do Caio Prado? Essa estratégia é completamente furada, porque ela não dá conta das especificidades da colonização na América Latina, que é completamente diferente das outras formas de colonização, por exemplo, na China ou nos países orientais. Esta proposta mescla coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Bom, e o que essa proposta tem como elemento fundamental? Aqui nós estamos com os traços do stalinismo. Eu não vou entrar no detalhe da proposta da Terceira Internacional, vou pegar os traços mais gerais do stalinismo, que talvez fique mais claro para todo mundo. Quais são os traços? O que significa o stalinismo do ponto de vista teórico e o que vai significar nesse momento? Do ponto de vista teórico, significa uma redução do conceitual que vinha da obra de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, nessa altura, nem falar mais, né? Mas significa uma simplificação brutal desse conceitual, sob o argumento de que era preciso divulgar, se promove uma espécie de simplificação dos argumentos para que as grandes massas possam entender mais rápido. O Gramsci vai passar, metade da obra do Gramsci é para criticar exatamente essa simplificação stalinista, no famoso Manual de Sociologia do Bukharin. Diz, não pode fazer essa simplificação. Não é? Essa simplificação é emburrecer as massas, quando a gente precisa de massas capazes, ao contrário, de avançar. Mas esse processo de simplificação é perfeitamente visível agora nessa tese que vai se gestar para os países dependentes, ou para a periferia, ou para os países recém-descolonizados, etc., que é a seguinte, basicamente. A evolução da humanidade está baseada num processo histórico no qual se atravessam determinadas etapas para chegar ao socialismo. E essas etapas são modo de produção primitivo, escravidão, modo de produção primitivo, modo de produção asiático, escravidão, servidão, capitalismo. Então, portanto, o Brasil já tinha passado o modo de produção primitivo, né? Olha só agora a adaptação mecânica. Já tinha passado o modo de produção primitivo, os índios. A escravidão,
já teve feudalismo, tá certo? Agora tinha de superar o feudalismo para chegar no capitalismo. É uma adaptação mecânica. O Caio Prado... Qual é o projeto político que está colocado ali? O projeto político, vocês todos conhecem, o projeto político era preciso desenvolver o capitalismo no Brasil. E o desenvolvimento do capitalismo no Brasil estaria bloqueado por duas pontas. Estaria bloqueado na ponta interna pelo predomínio do latifúndio improdutivo, que herda, que é uma herança, um atraso, herança feudal. Essa é a tese que vai estar colocada pelo PCB. Essa herança feudal que aprisiona, aprisiona os trabalhadores, que prende por dívida, que coloca em condições de dependência pessoal os trabalhadores, etc. Esse latifúndio improdutivo que obstaculiza a industrialização brasileira, e o imperialismo, as forças externas que se associam com essa grande propriedade latifundiária de exportação e juntos impedem que uma industrialização genuinamente brasileira avance com uma burguesia genuinamente nacional que seja capaz de fazer, enfim, o programa burguês. Porque qual é o programa burguês? O programa burguês é a generalização do trabalho livre e, em seguida, a implantação de uma democracia burguesa, da igualdade formal. E, a partir dessa democracia burguesa da igualdade formal, com uma classe operária, enfim, formada e em melhores condições, aí sim seria possível o passo da Revolução Socialista. Está claro qual era o programa do PCB? Então, onde é que o Caio Prado está trazendo problema? O Caio Prado está dizendo, atenção, não há feudalismo no Brasil. O latifúndio não é feudal.